Hi everyone! Nono ano, good morning, good afternoon ou good evening. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei que hora você vai assistir ao vídeo, ok? Estou aqui novamente, professor Augusto César, professor Augusto de inglês, gravando para o canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Professor, e qual será o nosso conteúdo dessa aula de hoje? Nós hoje vamos aprender como usar o verbo modal must, ok? O verbo modal must. E o que é isso, o verbo modal? Olha só, nono ano. Os verbos modais são palavras que acompanham os verbos principais da frase para expressar algum sentido específico. Os modal verbs acrescentam uma segunda ideia que pode ser de possibilidade, habilidade, obrigação ou permissão. Os principais verbos modais da língua inglesa são os principais: can, could, must, may, might, should, shall, will e would. Mas hoje nós vamos aprender o must, ok? Must. Como é que eu uso o must? O verbo must, ele pertence aos modais verbos, que na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase. Esse modal é utilizado para expressar uma obrigação de maneira incisiva ou uma dedução. Pode ser traduzido por ter, dever e precisar, ok? Vejamos algumas características do modal must. Não é necessário usar o verbo must com a partícula to, e o verbo principal será utilizado no infinitivo, e se essa partícula é correto que eu digo I must read a book, eu devo ler um livro, e não I must to read a book, porque ler tem que vir com o to no infinitivo, to read, ler, mas no caso quando eu uso o modal, o to não aparece, tá? Então é correto I must read, eu devo ler, e não I must to read, ok? Alguns exemplos, ó. I must study hard for the math test. Eu tenho que estudar muito, é obrigação minha para o teste de matemática. Ó, expressam obrigação. You must finish your homework tomorrow. Você precisa terminar seu trabalho amanhã. Obrigação, você precisa, você tem que terminar amanhã. He must not smoke in the hospital. Ele não deve fumar no hospital. Expressa o quê? Obrigação. João is not here, he must be sick. João não está aqui, ele deve estar doente. Dedução, eu estou imaginando, ele não está aqui, deve estar doente. You must be right about this. Você deve estar certo sobre isso. Expressa uma dedução. E this must not be difficult. Isso não deve ser difícil, né? Dedução também. Como eu faço uma frase negativa com o must? É simples, nono ano, simples. Ó, ao utilizar o must em frases negativas, é necessário acrescentar not sempre depois dele, tá? E aqui eu digo, ó, posso também, em vez de must, not, must. A forma abreviada de must, not, must. Alguns exemplos, ó. I must not ou I must pay my bills. Eu não devo pagar minhas contas. You must not ou you must eat chocolate. Você não deve comer chocolate. We must not ou we must smoke. Nós não devemos fumar. You must not ou you must go work now. Nós não devemos ir trabalhar agora. They must not ou they must be joking with us. Eles devem estar brincando com a gente. They must be joking, ok? E como eu faço uma pergunta com must? Como é que eu crio em inglês uma pergunta? Como é que eu faço? Como é que eu utilizo must em frases interrogativas? É só colocar o must antes do pronome, antes do sujeito. Trago para o início da frase. Da mesma maneira que eu faço com o verbo to be. Lembra que eu trago ele lá para o começo da frase? Só inverto de posição. Então, todos os verbos modais eu faço assim, a forma interrogativa. E aqui não é diferente. Então, ó, ao utilizar o must nas frases interrogativas, ele mudará de posição, aparecendo
antes do sujeito. Must I be more impatient? Eu devo ser mais paciente. Must he go to the doctor? Ele deve ir ao médico. Must your father say this to my mother? Seu pai tem que dizer isso para minha mãe. Must they study more for the classes? Eles precisam estudar mais para as aulas deles. Must we speak only the truth? Devemos dizer somente a verdade. Ok? Então, o must, ele expressa uma obrigação, né, uma dedução, ok? A forma negativa, eu uso not depois do must, ou posso usar a forma contraída, mustn't. E na interrogativa, eu coloco must no início da frase, antes do sujeito. Agora eu faço o meu desafio para vocês. Quero ver se vocês aprenderam mesmo. Eu estou pedindo aqui que vocês criem 5 frases com must. Crie 5 frases com must. Faça afirmativa, faça negativa e faça interrogativa, ok? Professor, estou com dúvidas, assista o vídeo quantas vezes for necessário. Compartilhe, comente lá nos vídeos, tá? Agora o importante é você fazer. Dúvidas, pergunte também ao professor de inglês de sua escola. Professor, estou com dúvida no uso do must. Como é que eu faço esse desafio? Que ele está pronto para lhe ajudar. Ok, nono ano? Por enquanto é só assunto simples, fácil, o verbo modal must, ok? Até a próxima aula. Fiquem em casa, se proteja e protejam quem vocês amam, ok? Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, nono. Goodbye.